Fala, nação tricolor, não é com cara de ânimo, aquela cara de pegada de Libertadores que a gente imaginou para esse começo de ano que eu falo com vocês, mas esse vídeo é um especial de técnicos, futuro de Jardine, nomes que podem chegar e Libertadores. Vamos bater um papo de torcedor para torcedor, que esse ano de 2019 tem que ser diferente. União não só para lutar estágio, para pôr esse time para frente, mas união para ser inteligente pela primeira vez na vida, ser inéditos. Vamos falar disso tudo. Vamos falar, e aí? Jardine fica até quarta? Sai depois de quarta? Quem chega pro lugar? O São Paulo já se movimenta? Tem bastidores? Luxemburgo, Cuca, Osório, quem pode vir? Vamos falar das dificuldades para quarta-feira e convocar geral, que não é porque tá tudo errado que a gente vai deixar cair na pré-Libertadores e manchar a nossa história, não é verdade? Antes você já sabe, Network BG, se você é de fora de São Paulo, quer assistir? Escuta a nossa transmissão ao vivo, quarta-feira estarei transmitindo para vocês ao vivo e assiste pela Network BG, os planos estão aqui embaixo. Mandala Turismo é o novo parceiro do canal, gente. Passou propaganda lá na transmissão, vou deixar o @ Mandala Turismo, que é o Instagram dele. É parceiro do canal, que mantém a gente vivo, trazendo notícias pra vocês, trazendo um monte de, a própria transmissão, trazendo todas as novidades em primeira mão. Então, por favor, segue os caras aqui no Instagram, que vai subir um vídeo só com as datas das viagens, fora que eles prometeram pra mim que vai ter caravana de Libertadores se passar. Vai ter muita promoção, inclusive uma aí de Arraial do Cabo envolvendo camisa do São Paulo nas viagens. Então vou deixar a programação deles fora o vídeo. Segue eles no Instagram que vai estar aqui embaixo, @ Mandala Turismo. Segue aí pra gente conversar. Vocês já me conhecem, então vocês sabem que eu começo do começo. Logo depois da quarta-feira, quando estávamos lá 2-0, o Raí foi perguntado sobre o futuro de Jardine. Quem assistiu meu último vídeo vai ver que eu falei sobre isso. O Raí bancou o Jardine e aí eu coloquei no último vídeo quantos técnicos na era Leco foram bancados pelos diretores de futebol e logo em seguida caíram. Tudo bem que existe aquela coisa de bastidores no sentido de o treinador precisa se sentir confiante, sentir que não será mandado embora, sentir menos pressionado. A diretoria banca, mas a diretoria tem que responder à pressão da torcida e à pressão política, e daí se movimenta. Esse tipo de coisa acontece, não estou justificando, porque para mim o erro é lá de trás. Porém, também acabo justificando e argumentando que, antes de eu continuar a informação, todo torcedor, como eu, como você, um dia pediu a cabeça do Aguirre e pediu que o Jardine, que venceu tudo na base, fosse efetivado. Raí fez, tentou na prática, não conseguiu resultados e agora já se movimenta. Depois da derrota contra a Ponte Preta, poxa, a organizada foi lá, falou umas besteiras, falou que quarto é o limite. A gente, o SPFC.net, depois vou até colocar o meu texto aqui na tela, também pressionou e a torcida pressionou nas redes sociais. São Paulo respondeu. No domingo teve uma reunião, Raí, Jardine e Leco, e daí já meio que conversaram. Ficou decidido que o Jardine fica até quarta-feira, será mantido, mas São Paulo já se movimenta no mercado, já olha possíveis nomes, já, oi, e aí? Você tá querendo voltar pro mercado? Qual que é o seu valor? Qual que é o salário? Quais são as condições contratuais? São Paulo já se movimenta num plano B, ou plano A, né? Vou combinar, para assumir agora a temporada de 2019. Lembrando que isso é se, porque no futebol acontece assim. Se o Jardine ganha de 5-0, se o Jardine pega uma Majestoso e mete um 4-0 e derruba um Tabum, o Raí pode olhar e falar, peraí, eu vou dar uma segurada e esperar mais uma semana. Então assim, São Paulo já se movimenta, já faz ligações, já existem nomes sendo debatidos e conversados, mas no futebol é tudo na base do si. Pode ser que amanhã já haja um técnico novo, na quinta-feira de manhã, ou pode ser que não, independente do resultado, que o Jardine fique. Então, existe essa movimentação, mas não é certeza. Então, eu vou, antes de falar dos nomes dos treinadores, vou falar do momento Jardine. Essa daqui é uma coisa que eu gosto de pegar do nosso momento. O Hudson falou assim, a gente não conseguiu colocar as ideias do Jardine em prática, o Santos foi superior. Temos que ter mais coragem com a bola. Isso foi depois do clássico, da derrota de 2-0, princípio da crise.
Isso tem várias aspas de jogadores depois de outros jogos falando que Giardini mudou todo o formato de jogo, não foi só a escalação, mesa tática, ele mudou toda a postura do jogador em campo. Os jogadores não estão conseguindo pôr. E aí agora é o seguinte, você é um cara que você é treinado para exercer uma função. Qual é o seu trabalho? Treinar e exercer a função. Então o jogador chega no treino e ele aprende aquilo que o técnico manda. Ele não consegue pôr em campo. Tô culpando o jogador? Não, o jogador tá apático, tá faltando garra, não luta por aquela bola até o final, não vai até o final do lance. Fato. Mas isso a gente tem que cobrar. Raça, coração, emoção, camisa, tá faltando. Mas também tá faltando a parte técnica. Então são os dois aí. Tem que cobrar jogador, tem que apoiar jogador, E aí, caramba, bater na cara igual como se fosse, sei lá, tropa de elite. Mas também tem que entender que a partir do Giardini eles não estão se colocando em técnica. Futebol é um N de fatores que se misturam. Agora vamos pro próximo. Quando a gente descobriu que o São Paulo realmente ia atrás de treinador, a gente fez uma enquete lá no spfc.net, quem você gostaria que comandasse São Paulo, na demoção de Giardini. 435 pessoas votaram no Cuca, 26% votaram no Lucha. E o Muricy foi colocado aqui, eu nem sei porquê, porque o Muricy não tem como, comentarista da Sport TV com problemas de saúde, a chance é zero. Então vamos lá, eu peguei um pouquinho do retrospecto, depois eu falo do Osório, tá bom? Que apareceu depois disso daí. Tem um pouquinho do retrospecto desses ambos nomes. Então estão aqui, ó. Peguei o retrospecto tanto do Cuca quanto do Luxemburgo. E eu peguei o retrospecto assim, de 2012 pra cá. Então vamos pegar o Luxemburgo primeiro. O Luxemburgo, o último clube que ele passou foi o Sport. A grande feição dele do Sport foi salvar o Sport do rebaixamento. Chegou nas quartas da Sul-Americana. Teve problemas lá, algumas polêmicas, inclusive com o próprio Diego Souza que veio de lá. E foi isso. Ele deu uma guinada no Sport. Na passagem dele do Flamengo, ele salvou o Flamengo do rebaixamento, chegou na semifinal da Copa do Brasil e daí ele foi demitido. No Cruzeiro não teve grande expressão, né? Não conseguiu ir muito além. E no Grêmio, não tô falando que não gosto do Lucha, acho que Cuca teria um perfil melhor e o Osório agora que tem um nome também seria melhor. Se alguém quiser levantar dados do Luxemburgo pra gente colocar, manda aí nos comentários, no próximo vídeo a gente pode debater do Luxemburgo. Mas não tem aí de 2013 pra cá grandes, ele tem passagem na China e não conseguiu título na China. Que é pelo time, inclusive, que o Pato tá tentando sair, quer dizer, era um time que tinha um elenco, né? E não conseguiu título lá também, volta sem título na bagagem, mas é um técnico que bate na mesa, que dá aquele choque, mas não é uma solução a longo prazo. Ele é o choque de curto prazo. Mas isso é uma opinião, Laila, em cima do retrospecto, vocês podem opinar aí embaixo. Agora eu peguei um pouquinho do Cuca, lembrando que o São Paulo foi atrás do Cuca em 2017, no comecinho de 2017 ele pediu um salário enorme, acho que era em torno de 1 milhão por mês. Daí ele sai do Palmeiras, não sei o que, vai pra lá, vai pra cá. Quando o São Paulo vai de novo atrás dele, ele parou por motivos de saúde, falou que ia fazer um pit stop, né, para cuidar do coração e que depois ele voltava para a corrida. Não sabemos ainda se é o momento dele voltar para a corrida. Nesse momento ele já deve ter recebido uma ligação para: e aí, como é que tá a situação da sua saúde? O que você tá pensando em fazer da vida? Pode ser que ele já esteja recebendo essa ligação. Vamos falar do grande retrospecto do Cuca. 2011, campeão mineiro pelo Cruzeiro. 2012, campeão mineiro pelo Atlético Mineiro. E aí, Libertadores, chega até o Mundial. No Mundial ele é eliminado, não ganhou o Mundial pelo Atlético Mineiro. E daí ele vai pra China. Na China ele conquista a Superliga. Foi bem lá, teve uma passagem de um ano. Tem uma passagem do Palmeiras 2016, ganha o Campeonato Brasileiro. Vai pra lá, vai pra cá, tem umas outras passagens, passa pelo próprio Palmeiras. E enfim, até chegar no Santos e encerra. Até esse problema aí no coração. Mas onde passou bem, dá uma guinada em geral e salva tudo. Então tem um currículo mais a cara de São Paulo. Um currículo mais que eu acredito que luta lá em cima. Você pega a luta lá em cima. Tem mais categoria para saber o que fazer com esse elenco, para barrar medalhão. Para saber, tem uma categoriazinha. Agora vamos falar de Osório. Eu vou até pegar o nome do jornalista, vocês sabem que eu não gosto de dar nome errado. Nome é uma coisa importante.
Jornalista, comentarista, narrador e apresentador do Desportivo TVC Orlando Ponce, que é lá de Honduras, lá do lado de México, uma televisão só de esporte. Enfim, ele deu no Twitter dele, e aí fonte segura, a gente foi atrás antes de subir no site e tudo mais. Depois saíram em outros veículos, mas era uma fonte segura, por isso que tá lá no spfc.net em primeira mão. Falou que, o Osório tá com salários atrasados na seleção paraguaia e por isso pode pintar no São Paulo. Existe uma conversa de bastidores para que isso se realize. E aí já é um nome que melhora um pouquinho. O Osório tem boa passagem pelo Once Caldas, você pega lá de 2011, se eu não me engano, 2012. Não tem títulos, mas já tem já foi bem, chegou em semifinais, chegou em finais, foi bem. Depois ele vai para o Atlético Nacional. No Atlético Nacional, aí ele tem aí uns 4, 5 títulos, bate recordes históricos do próprio clube de ganhar consecutivamente esses títulos que há anos ninguém fazia. Enfim, saiu lá como ídolo. E daí ele vem para o São Paulo. Ele vem para o São Paulo na época de Carlos Miguel Aidar e Ataíde Gil Guerreiro. Ele entra em maio e entrega em outubro. Ele entrega exatamente no mês, na semana em que o Ataíde vai lá, deu um soco no Aidar e entrega a fita, que todo mundo sabe do escândalo político. Aí o Aidar renunciou na mesma semana. Ele entregou naquelas e foi para a seleção mexicana. Na seleção mexicana, aí ele ficou até a Copa do Mundo, foi eliminado pelo Brasil, criticou a arbitragem, Neymar. Não gostei muito dele ser eliminado pro Tite, enfim, mas ok, são outros 500. Teve 51% de aproveitamento no São Paulo. 51% de aproveitamento de maio a outubro. Naquela draga de 2015, na janela de julho, que vendeu 7 jogadores. A gente vendeu 7 jogadores com o Osório como técnico do São Paulo, o Osório do Bilhetinhos. Que fique muito claro que ele não recebeu 8 jogadores, igual a Jardine, num elenco que já estava pré-montado. Não foi assim um elenco reforçado, numeroso, não. Um elenco que foi desmontado, o cara teve 51% de aproveitamento. Vamos ver cá. Da seleção do México, depois que ele foi eliminado pelo Brasil, aí ele vai para a seleção paraguaia, onde está até hoje, e aí tá com esses problemas aí de salário e tal, estrutura, Paraguai, enfim. Então acontece isso. Vocês colocam aí no comentário o que vocês acham do Osório, o que vocês acharam da primeira passagem. Tem muita fama de reconstruir elenco, tem muita fama de ser um cara reacionário, recreativo, tem visão, já mostrou muito. Apesar de ele ter ficado pouquíssimo tempo, assim como o Bausa, e na minha opinião até mais do que o Bausa, ele teve uma passagem que muitos torcedores gostaram. Deixa aí o que vocês gostam. No spfc.net, vou deixar aqui o link. Tem uma enquete perguntando o que vocês acham do retorno do Osório pro elenco do São Paulo. Agora o papo é Libertadores, elenco e torcida. Vou falar do Marco Aurélio Cunha. Vou começar com uma aspas do Marco Aurélio Cunha para abrir meus dizeres também. Marco Aurélio Cunha nessa situação falou: olha, pode ser que falte mais ousadia, pode ser que falte mais atenção, mas de uma coisa ele tem certeza, é do trabalho e do comprometimento do Raí, embora os resultados não estejam acontecendo agora. E falou exclusivamente do Raí. E falou que o momento, mesmo faltando algumas coisas, do São Paulo como torcida, me arrepia, é apoiar. Mas é apoiar, gente, de uma maneira agora, 2019, de uma maneira inteligente. Convoco você que está aqui em São Paulo, quarta-feira, para vir no Morumbi. Para trazer o inferno pro Morumbi. Para trazer aquela fumaça que desde 6 horas da tarde você não enxerga mais nada no Morumbi. Para gritar 90 minutos e apoiar. Para depois do que acabar o jogo, você vai, você critica a diretoria, jogador, elenco, o que você quiser. Mas 90 minutos você apoia. Porque não é por causa de elenco, porque não é por causa de gestão, não é por causa de técnico, é por falta de planejamento que a gente tem que cair na pré, porque isso é a nossa história. Primeiro a nossa história como clube e como torcida, beleza? Então convoco você, torcedor, de torcedor para torcedor, de coração para coração, que também está sofrendo, a gritar pra caramba nesse estádio. Agora sim, fase número 2 do nosso papo. 2017 a gente salvou esse time assim como em 2013.
2018 a gente teve um elenco que foi campeão no primeiro turno, a gente até se iludiu. Então foi um ano mais de paciência, foi um ano mais de achar que ia. E aí todo mundo se iludiu e falou, meu, vai reforçar esse elenco e 2019 vai ser diferente. Mas 2019 acabou a paciência, a gente já entendeu que veio o Juvenal e passou pro Aidar e deu a continuidade do Leco, e que desde lá de trás, da época de Marcelo Portugal Gouveia, que foi para Juvenal, que fez 3 mandatos e tal, são os mesmos nomes, com os mesmos erros, e que acabaram com o clube. Aquilo que aconteceu em 2015, quando o Osório saiu, acabaram com o clube. Mas assim, nunca aconteceu no São Paulo o que aconteceu, por exemplo, em 2017. Que foi a união das torcidas, que foram todos os recordes batidos. Primeiro foi a união das mídias, depois do torcedor comum e por fim das organizadas. E a gente bateu todos os recordes do Brasil como torcida. Se a gente fizer um movimento igual, organizado, para saber protestar, para saber pressionar, o que seremos? Seremos o dono do nosso São Paulo, que é nosso. Então eu convoco você a quarta-feira, empurrar o time para frente, mas daí por diante, acabou a paciência. Agora é um ano de pressão. Então prepare seu coração. Se tiver que todo mundo se unir para pressionar, vamos todo mundo se unir para pressionar. Proponha o debate, não sejamos inimigos, porque no final das contas estamos no mesmo barco. Eu sofro com a eliminação, você sofre com a eliminação, tá todo mundo sofrendo. Se lá atrás o cara da outra mídia, ele foi a favor de fulano de tal, o cara da outra mídia falou uma coisa que você não gostou, não importa agora. Agora é todo mundo São Paulino. O cara da embaixada, o torcedor organizado, o cara que vem na arquibancada, o cara que tem um Instagram, o cara que tem uma mídia, o cara que é youtuber, o cara que assiste do Japão, conectaram na transmissão. É torcedor do mesmo jeito, tem voz do mesmo jeito, e se unirmos todos em uma só voz, a gente pode ensurdecer neguinho. Tá aí a prova de que semana passada a gente pressionou, a gente tá pedindo técnico e a diretoria tá se movimentando. É o último ano do Leco como mandato. A gente tem que mostrar o seguinte: primeiro, esse ano vai ser infernal, tem que ter título e acabou. E segundo, o próximo presidente que vier, a moleza, não tem mais moleza pro São Paulo. Acabou. Você vê nos outros times, a organizada invadindo, batendo em jogador. É uma pressão do caramba, mas durante 90 minutos a torcida tem que estar lá apoiando. Então sejamos inteligentes. Empurra o time pra frente, porque o futebol precisa andar, mas cobraremos com inteligência. É uma convocação. Quarta-feira, transmissão ao vivo nesse canal para você que é de fora do Brasil. Vamos sofrer juntos, estarei lá com vocês. E para você que pode ir ao estádio, no SPFC.net, estamos lá no Instagram, tá tendo sorteio de um par de ingressos. Vá ao estádio, cante, grite. Empurre esse time, não vamos cair na pré da Libertadores. Eu conto com você e conto com a sua união, pelo amor de Deus. É isso aí, eu espero que venha um vídeo de notícia aí, mas que no próximo vídeo tenhamos passado do Tajeres.